Eu vou dividir a minha exposição em três partes. Uma primeira, gostaria de trazer aqui os elementos que concedem especificidades à temática do desenvolvimento na periferia do capitalismo aqui na América Latina. Meu modo de ver, há elementos e especificidades que precisam ser considerados, justamente porque o que estamos vivendo no Brasil não é algo isolado. Certamente todos aqui acompanham a experiência de outras nações, Argentina, Equador, Bolívia, Venezuela, para citar alguns, que estão certamente em busca de um projeto de desenvolvimento. Então, eu gostaria de recuperar elementos que dão especificidades a esse início de século XXI, em que abriu a perspectiva novamente de se reconsiderar o tema do desenvolvimento nacional. A segunda parte era, na verdade, oferecer uma convergência do ponto de vista da construção de um novo padrão civilizatório como sendo o centro do desenvolvimento para o século XXI. Eu acredito que há elementos importantes que precisam ser trazidos ao debate, porque, infelizmente, não estão sendo considerados na expectativa do desenvolvimento, que, a meu modo de ver, é a perspectiva de nós avançarmos no século XXI com um padrão civilizatório superior ao que temos, ao que nós, de certa maneira, somos herdeiros em termos de padrão civilizatório da sociedade do século XX. E o terceiro ponto, tratar um pouco a respeito da questão do desenvolvimento na experiência aqui brasileira, no governo Lula. Muito bem. Então, quero começar chamando a atenção para o fato de que essa rodada de partidos progressistas, centro-esquerda, que se encontram na liderança de governos em alguns países latino-americanos, ao meu modo de ver, tem elementos e especificidades que nós precisamos considerar, porque, de certa maneira, reflete uma situação muito diferente daquela experiência de governos centro-esquerdas, progressistas, dos anos 50, 60, 70. Quer dizer, a experiência do governo Lula, digamos assim, é diferente do ponto de vista da radicalidade, da ousadia, de um governo como João Goulart. Certo? E por quê? Bom, por várias razões, mas uma delas, que me parece fundamental, é reconhecer que a experiência dos governos centro-esquerda nos anos 50 e 60 se deram no período em que a América Latina, o Brasil, viveu anos gloriosos, anos de crescimento de 7% ao ano, um movimento de fortalecimento das forças produtivas, de uma construção de uma sociedade salarial, de uma ampliação do emprego sem paralelo. Chegamos a viver no início dos anos 70 com uma situação de praticamente pleno emprego, embora houvesse desempregados, mas um rigor de expansão de 7% ao ano, de tal forma que a experiência de governos progressistas de esquerda, não no Brasil foram muito poucos, diga-se de passagem, mas em outros países, a Revolução de 52 na Bolívia, etc., apenas para chamar a atenção que aquele momento era um momento de expansão econômica importante, de estruturação das sociedades, na passagem da sociedade agrária para uma sociedade urbana. Então, isso confere especificidade quando nós comparamos a realidade dos governos desse período, do final dos anos 90 e do início do século XX, que são, na verdade, governos que resultaram não de uma estruturação da sociedade, uma expansão econômica. Os governos progressistas que temos hoje na América Latina são resultado do fracasso do projeto neoliberal na América Latina. Justamente o resultado daquelas promessas que não foram entregues. Então, nós estamos tratando de experiências de governos que se assentam em sociedades profundamente desorganizadas, sociedades combalidas pelo desemprego, pela profunda internacionalização das suas atividades, dos seus setores econômicos. É uma complexidade que precisa ser considerada, porque as possibilidades de reorganização do desenvolvimento nesse início do século XX são muito distintas do século passado. E por que isso? Porque
o avanço da globalização neoliberal, nos anos 80, 90, e nesse período recente, fez com que duas regiões do mundo fossem consideradas derrotadas perdedoras, que basicamente é a América Latina e a África. São duas regiões, dois continentes que perderam participação no emprego mundial, perderam participação no produto mundial. O Brasil era a 8ª economia em 1980, regrediu para a posição da 14ª economia, hoje é a 10ª economia do mundo. Então, um contexto diferente. Segundo aspecto a ser considerado é que nós estamos tratando de um momento, né, em que basicamente convivemos com uma profunda decadência da potência hegemônica que são os Estados Unidos, que exerce hoje um papel, digamos, de polícia do mundo, cujos resultados, do ponto de vista da administração da economia mundial, são um grande fracasso. Antes da guerra do Iraque, o preço do petróleo estava em torno de $20. Hoje, supera $120. Então, estamos vivendo, nesse sentido, uma especificidade que faz com que as experiências que temos hoje no âmbito da América Latina tenham convergências do ponto de vista de propor um projeto pós-neoliberal, mas que, na realidade, não há uma estrutura, em termos organizacional, comum, equivalente. Então, há situações muito distintas, se nós formos comparar a experiência do governo Kirchner, do governo Lula, do governo do Evo, do governo Chaves e assim por diante. Por quê? Porque são reflexo de sociedades muito desestruturadas, não é? Nós estamos falando, olhando aqui o movimento sindical bancário, e sabemos o que era o movimento sindical bancário nos anos 80, e que passou a ser um movimento sindical bancário nos anos 90. Em 1989, o Brasil tinha 4.000 greves por ano. Era o segundo país do mundo em número de conflitos trabalhistas. Não é? Ao longo dos anos 90, as nossas greves caíram para menos de 400 por ano. Obviamente que isso não foi resultado da melhora das condições de vida que levou uma satisfação dos trabalhadores, mas sim pela dificuldade de organização dos trabalhadores. O segundo aspecto que eu gostaria de tratar diz respeito à necessidade de pensarmos nas novas bases do projeto de desenvolvimento nacional. Em que sentido? Porque não se trata de resgatar, de copiar o passado. Nós estamos passando, não é, de uma fase de estruturação de uma sociedade pós-industrial. Aqui no Brasil, de cada 10 empregos gerados, 7 a 8 são empregos no setor de serviços, no setor terciário. E a forma de exercício do trabalho no setor terciário, no serviço, é completamente diferente da indústria, da agricultura. É fundamental dizer que esta forma de organização da atividade econômica vem cada vez mais relacionada a um padrão de intensificação do trabalho sem paralelo. As formas de gestão, e certamente aqui, vocês como bancários sabem muito bem, as novas formas de gestão do trabalho, que estão levando a uma profunda intensificação do trabalho, fazendo com que se trabalhe cada vez mais fora do local de trabalho, deslocando os parâmetros que tradicionalmente são utilizados, inclusive para a negociação. E o que se utiliza como parâmetro de negociação? É basicamente a inflação e a tal da produtividade, a produtividade física. O que era a produtividade? O que é a produtividade física? É, sei lá, o número de cheques por bancário, número de automóveis por trabalhador, ou seja, era um elemento dividido por horas trabalhadas ou por trabalhador. Esse é o componente reconhecido desde o final do século XIX e um parâmetro fundamental nas negociações coletivas. Quando nós estamos falando de sociedade pós-industrial, nós estamos falando cada vez mais de uma outra natureza da produtividade, que não é a produtividade física, é cada vez mais a produtividade imaterial. Porque o trabalho na sociedade pós-industrial é um trabalho não materializado, não tangível. E esse trabalho está sendo executado cada vez mais para além do local de trabalho. Dados os programas de salários variáveis, né? Reajuste de salário de acordo com metas de produção, metas de vendas. Isso faz com que o trabalhador, entre aspas, passe a ser uma espécie de sócio do negócio. Porque o seu salário vai depender de como evoluir
faturamento, as metas, as vendas. Diferentemente da cabeça do trabalhador do século passado, em que ele entrava na empresa, independente das condições de boas ou ruins da empresa, no final do mês, 30 dias depois, ele recebia o salário independente da situação da empresa. Essa gestão participativa, os novos métodos de gestão, etc., inculcaram na cabeça do trabalhador, não é, a responsabilidade de uma certa gerência desse trabalho. E isso está fazendo com que esse trabalhador esteja plugado ao trabalho 24 horas por dia. Ele está sonhando com o trabalho, está dormindo com o trabalho. Ou seja, ele está gerando uma produtividade imaterial de 24 horas por dia. Essa produtividade imaterial está gerando grandes parcelas da riqueza. É a parte da riqueza que mais cresce no mundo. E esta riqueza gerada por fontes imateriais não está sendo discutida, não está sendo contabilizada e tampouco está sendo repassada para os salários. Estamos vivendo uma fase do capitalismo de profunda concentração de riqueza. O produto interno bruto do mundo, o PIB, encontra-se estimado em 50 trilhões de dólares. Porém, a riqueza imaterial, a riqueza dada pelos direitos de posse da riqueza, nos circuitos financeiros, a riqueza do mundo é estimada em 200 trilhões de dólares. Esses 200 trilhões de dólares estão concentrados em não mais de 1 milhão e 200 mil clãs de famílias no mundo. Num mundo, não é, que tem 1 bilhão e 500 milhões de famílias. Essa concentração brutal da produtividade material está levando ao quê? A um processo de fusão, de concentração, que não vai permitir a existência de não mais do que 500 grandes corporações transnacionais a dominar qualquer setor de atividade econômica. Estamos diante de um mundo em que o que é mais importante não são as pessoas, muito menos os países, e sim as grandes corporações. No nosso país, o Brasil tem a Petrobras, cujo faturamento é maior do que o PIB argentino. O Brasil, que é a 10ª economia do mundo, tem um PIB que equivale ao faturamento das 3 maiores corporações do mundo. A questão que se coloca é como fazer a governança do mundo nessa situação de profunda concentração do poder econômico na grande empresa, na grande corporação. As instituições de governabilidade do mundo que temos foram pensadas no pós-guerra para administrar países. A ONU, a Organização das Nações Unidas, o Fundo Monetário, o Banco Mundial. Ora, essas instituições, a CEPAL, se quiser, essas instituições não servem mais para nada. São incapazes de fazer a gestão da governança do mundo. Tão claro o que eu estou dizendo é que o orçamento do BNDES, o nosso banco, é maior do que o do Banco Mundial. É o maior banco público do mundo, o BNDES, em termos de volume de recursos. Isso para um país que é a 10ª economia do mundo. Essa nova forma de constituição da sociedade pós-industrial, sociedade de serviço, conhecimento, ela está gerando um ganho de produtividade que nos permite constituir um novo padrão civilizatório, como aqueles que vieram antes de nós, no século XIX e no século XX, foram capazes de fazer. Quando da transição da sociedade agrária para a sociedade industrial, quando se introduziu o tear mecânico das indústrias têxteis, em 1850, os ganhos de produtividade física foram tão expressivos que gerou um estranhamento e a luta dos trabalhadores permitiu que saísse de jornadas de trabalho 16 horas por dia para jornadas de trabalho de 8 horas por dia. A luta dos trabalhadores permitiu de que, ao invés de ingressar na fábrica têxtil aos 5, 6 anos de idade, se começasse a trabalhar aos 15 anos de idade. E para que esse tempo de inatividade, até os 15 anos de idade, fosse preenchido com a escola pública. E para isso foram fundamentais as reformas agrária e, sobretudo, a reforma tributária,
que com a introdução de vários tributos progressivos passou a tributar renda de quem tem, os ricos. Nós estamos diante de um momento espetacular para avançarmos nas lutas, pois eu diria, não há razão técnica que justifique alguém hoje trabalhar mais do que 12 horas por semana. 4 horas em 3 dias. Não há razão técnica, dada os ganhos de produtividade, dado a profunda intensificação do trabalho, em que se trabalha não apenas no local de trabalho, cada vez mais se trabalha fora do local de trabalho, pela internet, pelo celular. Não se desliga do trabalho. A produtividade material permite isso. Assim como permite ingressar no mercado de trabalho não mais aos 15 anos de idade, aos 16 como é no Brasil, mas sim a partir dos 25 anos de idade. Não há razão técnica que justifique alguém começar a trabalhar antes dos 25 anos de idade. Aliás, aqui no Brasil, nenhum filho de rico começa a trabalhar antes dos 25 anos de idade. Somente os filhos dos pobres estão condenados a trabalhar muito cedo e para ocupar os piores postos de trabalho, recebendo as menores remunerações. Os filhos dos ricos entram depois de completar a universidade, a pós-graduação, para ocupar os postos chaves. De tal forma que mesmo chegando ao pleno emprego, dado essa forma de inserção no mercado de trabalho tão diferenciada, o mercado de trabalho termina por reproduzir a desigualdade. Como chegar a essa situação? É fundamental o quê? Uma profunda reforma tributária que onere os ricos. Infelizmente, o Brasil ingressa no século XXI sem ter feito as 3 reformas clássicas que todos os países envolvidos fizeram. A reforma agrária. Estamos fazendo reforma agrária há 60 anos e a estrutura agrária que temos hoje é pior do que de 1950. Comparável a de 1850, quando se introduziu a Lei das Terras no Brasil. E cada vez é maior a concentração por conta da introdução de recursos, de investimento direto do exterior. Que estão os chineses, os ingleses comprando terras para a especulação do crédito de carbono, para concentração nas áreas de água doce, para a produção de alimentos, enfim. Não fizemos a reforma tributária. Os 10% pobres do Brasil, que não sei como vivem, mas vivem com R$70 mensais em média, comprometem, gastam cerca de 50% de sua renda com imposto. Dos seus 70 que ganham, 35 transfere para o setor público. Os 10% mais ricos, cujo ingresso médio, a renda média, é acima de R$4.000, não comprometem 20% de sua renda. Nós temos uma estrutura tributária regressiva. Os pobres ganham pouco e pagam a maior parte da tributação. É preciso uma reforma tributária com o objetivo de aumentar o fundo público e financiar a inatividade dos nossos jovens, para que comecem no mercado de trabalho depois dos 25 anos de idade. Numa sociedade cuja expectativa de vida está para cada vez assumir acima de 100 anos de idade. Se houvesse uma organização dos bancários, como temos agora, em 1908, eu, por exemplo, o Guilherme poderia certamente, mas eu, por exemplo, nem teria condições de estar aqui falando em 1908. Por quê? Porque em 1908 a expectativa média dos brasileiros é de 35 anos de idade. Há uma mudança profunda na sociedade. Vivemos uma profunda crise de sociabilidade. Vivemos uma sociedade de massa, mas o que predomina é o individualismo. Uma profunda alteração das famílias. O que cresce são as famílias monoparentais, famílias de um adulto e uma criança. Diferentemente das famílias do século XX, que eram de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. Como lidar com essa crise de sociabilidade?
é necessário uma profunda alteração da escola. Na sociedade tão complexa, pós-industrial, é fundamental agora e cada vez mais a educação para a vida toda. Se houver reação social, se houver tensão, se houver sindicato, se houver partido, se não houver reação social, vamos avançar para o que nós já sabemos: maior intensificação do trabalho, menor salário, maior jornada. Tudo que os trabalhadores têm hoje é fruto de sua luta. As 8 horas que temos hoje é resultado do quê? Dos mártires de Chicago. Muitos morreram para que nós chegássemos ao padrão civilizatório do século XX. É possível dar um salto para um novo padrão civilizatório. Isso depende da capacidade de luta, do exercício das vontades. Sem luta, não haverá avanço. Nós estamos vivendo um momento histórico, guardada a devida proporção, equivalente a que a geração de brasileiros viveu na última década do século XIX, 1890. Como assim? Em 1890, o que nós estávamos? Saíamos do Império, tá certo? Abandonávamos o trabalho escravo em 1888, 1889 a República, 1891 uma nova Constituição avançada, democrática para aquela época, de democracia censitária, tá certo? Tínhamos grandes brasileiros, Rui Barbosa, um homem de visão, tá certo? Mas não tínhamos o quê? Uma convergência política, uma maioria política que tivesse como centro da sua estratégia o desenvolvimento do Brasil. Certo? Vivíamos como vivemos hoje, um país em que sobravam partidos e faltavam ideias. Certo? Em 1896, o que tivemos? Um acordo da aristocracia paulista com os mineiros, que empurraram na República Velha até 1930. Quando somente em 1930, com a dita Revolução de 30, entre aspas, se construiu uma maioria, uma hegemonia política de comunistas a fascistas sobre Vargas, que constrói um projeto de desenvolvimento, bem ou mal, mas é aí que sai o projeto de desenvolvimento da industrialização brasileira. A deixar, não é, pela aristocracia paulista, Washington Luiz dizia em 1930, frente à crise do café, a laranja salvará o Brasil. Vamos imaginar se de 30 para cá ficássemos produzindo café e laranja. Nós aqui não existiríamos. Nós somos frutos das decisões de 1930, que permitiu abrir indústria, banco, serviços, transporte. E a decisão de 30 veio depois o quê? Numa guerra civil de 32. A resposta está aqui. Certo? O que eu quero dizer é isso? Nós estamos completamos hoje 23 anos de democracia. Muito representativa e pouco participativa, diga-se de passagem, mas para um país que não tem tradição democrática como é o nosso, 23 anos não representam um período curto. É o maior período da nossa história. Podemos falar de democracia somente a partir da década de 30. Em 1932 é aprovado, não é, a justiça eleitoral, não é, o voto secreto e universal, o voto da mulher, embora só em 45 houve uma eleição mais ou menos ampla que atingiu 15% da população. Até os anos 30 não votavam mais 4% da população. Nós estamos completando 23 anos de democracia, completamos um ciclo político em 2010, possivelmente, todos aqueles que lutaram pela redemocratização nacional nos anos 60, 70 e 80, tiveram experiência de poder. Mas qual é a questão nossa? A questão nossa é que nós não temos uma convergência política em nome do desenvolvimento. A única convergência, se é que dá para dizer, é a convergência da estabilidade monetária. Não pode fazer isso, porque a inflação vai subir. Não é isso? O que assistimos essa semana?
Os trabalhadores, que são as vítimas, se transformaram nos responsáveis da inflação. Estão consumindo muito, estão ganhando muito. Está em risco, mais uma vez, o quê? A obstrução da expansão dos investimentos. Se não houver maioria política, não haverá desenvolvimento. Certo? É a política que comanda, não é a economia. A economia é resultado. Qual é a nossa convergência política? Nós completamos 25 anos, de 81 a 2005, com o período histórico de regressão econômica e social somente comparável ao vivido entre 1750 e 1820. Foram 70 anos de estagnação entre o fim do ciclo do ouro e o início do ciclo do café. O que está em jogo hoje? Está em jogo o quê? A possibilidade de transitar essa massa de dinheiro que está no circuito financeiro improdutivo para o investimento produtivo. É uma tentativa de ser feito na democracia. A nossa experiência de desenvolvimento é forjada no autoritarismo. Salvo a Constituição de 88, todos os outros momentos de expansão dos direitos dos trabalhadores ocorreram em períodos autoritários. A CLT, que é um avanço inegável, é de 1943, sob o Estado Novo, de 37 a 45. A expansão dos direitos sociais e trabalhistas para o campo, o fundo rural, benefício de prestação continuada, ocorreram no regime militar. O que eu quero dizer em síntese? O desafio é fazer essa transição, esses 40% do dinheiro de cerca de 20 mil famílias que está no sistema financeiro, caminhar, transitar para o investimento produtivo. Como fazer isso numa economia de mercado? Os capitalistas, os que têm dinheiro, tomam decisões olhando dois sinais. O primeiro é a preferência pela liquidez. Isto é, quem tem dinheiro quer ter dinheiro líquido, na forma líquida. Se ele tomar uma decisão de construir uma fábrica, um prédio novo, contratar trabalhador, isso faz com que o dinheiro líquido fique agora em algo concreto, que é difícil de se fazer. Então, há uma preferência pela liquidez. O que determina a preferência da liquidez, maior ou menor, dos capitalistas? É a taxa de juros. Quanto mais alta a taxa de juros, maior a preferência por deixar o dinheiro no banco. Qual é o segundo sinal? É a chamada eficiência marginal do capital. O que é isso? É quanto o capitalista espera ganhar uma vez investido. Se eu tirar o dinheiro do banco, que eu ganho lá 13%, se eu aplicar em que setor, quanto é que eu vou ganhar? Vou ganhar 14, 15, 20, etc. A eficiência daquele capital investido produtivamente. Para que o capitalista tome essa iniciativa, ele precisa saber, em primeiro lugar, se ele fizer essa decisão de investir, se vai ter crescimento. Porque a decisão de investimento é uma conversa com o futuro. Eu vou tomar uma decisão hoje para algo que vai acontecer daqui a 2 anos. E o que vai ter 2 anos? Vai ter recessão? Imagina, eu vou abrir uma fábrica de cimento e daqui a 2 anos tem uma profunda recessão. Eu perdi meu dinheiro. Ele precisa agora de uma garantia política de que vai haver crescimento. E isso é uma inovação do segundo governo Lula, que não tem meta alguma, fora as metas econômicas, lá da inflação e do superávit primário, mas tem o compromisso político de que o país vai crescer 5%. O ano passado isso ocorreu, esse ano vamos arranhar. O ano que vem, não sabemos. Mas há o compromisso político de crescer 5%. 2. Se eu quiser investir numa nova fábrica, vai ter estrada? Vai ter infraestrutura? Certo. É aí que entra o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, com todas as suas dificuldades. Porque, veja, por que temos o governo Lula
Porque nós passamos antes pela experiência neoliberal. Eles destruíram o Estado. Eles criaram 2.500.000 empregos públicos. Eles engessaram o governo. Em 1980, o Estado brasileiro tinha 10% do total de ocupados eram funcionários públicos. Hoje nós temos 8% dos ocupados são funcionários públicos. Se fizermos uma enquete, possivelmente vai dizer, olha, tem muito funcionário público no Brasil. Que é isso? Nos Estados Unidos, há quase 17% dos ocupados são funcionários públicos. Na Europa, 25% dos ocupados. Então precisa uma recuperação do Estado. O PAC aponta um pouco nessa direção. É a questão da energia e da infraestrutura. Mas isso não é tudo. É fundamental ter alguma política de orientação para a grande empresa, para a pequena empresa. O Brasil quer ter grande empresa? Se são 500 grandes empresas no mundo, quantas o Brasil quer ter? Ou não vamos ter empresa grande? Vamos deixar aqui com o capital estrangeiro as empresas grandes. Os chineses querem ter, das 500 grandes empresas, 150. Nós temos 5. Vamos ficar nas 5? Ou vamos ter um projeto para as grandes empresas? Quais grandes empresas? Como fazer? Isso é um trabalho do BNDES, da política de desenvolvimento produtivo. Mas é só a grande empresa e a estrutura das micro e pequenas empresas vão ficar no prejuízo, no atraso? Não, tem que ter uma política. Então. E além disso, se vai ter então expansão econômica, se vai ter a política de desenvolvimento produtivo, como fica os trabalhadores? Aí entra o plano de desenvolvimento da educação. A maior construção histórica de escolas técnicas, universidades, pouco, tá certo? O país tem poucos jovens, tem 13% dos jovens de 18 a 24 anos na educação. Mas o esforço sendo feito vai significar mais 1 milhão na rede pública. Isto é pouco quando se compara, não é, o desejo nacional. Mas não é pouco quando se percebe de onde surgiu a experiência dos governos democráticos desse período atual. Que é um resultado, não é, da catástrofe do neoliberalismo. A solução de um projeto para os próximos 10, 20 anos significa, em primeiro lugar, a meu modo de ver, alguma convergência política. Sem convergência política, podemos ter o melhor programa, o melhor plano do país. Mas não superaremos os obstáculos que estão colocados frente à transição do centro dinâmico dos Estados Unidos para a China, frente ao poder econômico das grandes empresas e frente, não é, à tragédia ambiental que estamos assistindo. São questões, evidentemente, que não podemos resolver em tão pouco tempo, mas alinha a perspectiva de que é possível dar um salto de qualidade, com luta, com disposição, porque essa continua sendo o melhor caminho para melhorar o padrão de vida dos trabalhadores. Muito obrigado. Sou economista.